Olá pessoal, vamos continuar a aula de aldeídos e cetonas, uma aula completa, certo? Na aula anterior nós falamos uma parte da introdução de aldeídos e cetonas, sobre as características dos aldeídos e das cetonas, propriedades físicas e assim sucessivamente, certo? Hoje nós vamos falar da aula. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa aula de aldeídos e cetonas. Na aula anterior nós falamos sobre a introdução à química orgânica, a introdução ao aldeído e cetonas, falamos das suas características, suas propriedades. E agora eu vou falar sobre as reações de adição aos aldeídos e cetonas, ou seja, a reação de adição nucleofílica, certo? Então, vamos lá. A outra aula já está disponível, pode assistir à vontade, direitinho. Então, só para resumir o que nós já falamos a introdução sobre aldeídos e cetonas e como preparar os aldeídos e cetonas. Nós estamos agora na fase de que, nessa parte aqui agora, sobre as reações com aldeídos e cetonas, uma reação de adição nucleofílica, que a partir dessa adição nucleofílica nós vamos verificar diferentes nucleófilos para reagir com o grupamento carbonílico. Então, já vimos que a aldeído e cetona tem um grupamento carbonílico como principal característica, a forma como ele se apresenta, suas características físicas e a interação que rege sobre os aldeídos e cetonas, certo? Então, os aldeídos e as cetonas possuem utilidades diferentes que dependem da sua característica, certo? Vimos alguns exemplos, né, como a questão da utilidade. Por exemplo, nós já vimos que os aldeídos têm é muito utilizado em conservação, síntese de compostos orgânicos e preparação de perfumarias, né, ou seja, perfumes de modo geral, e cetonas como solventes orgânicos, certo? Vimos alguns exemplos de compostos que possuem o grupamento aldeído e cetona, né, extraído de plantas. Vimos também a nomenclatura, a característica dos aldeídos e das cetonas, a relação das propriedades físicas com o tipo de função ou a comparação com as outras funções. E vimos as formas de preparar os aldeídos e cetonas. Primeira delas, síntese de aldeídos a partir de oxidação e redução. Oxidação de um álcool primário e redução de um ácido carboxílico, certo? Sendo PCC um agente oxidante mais adequado para oxidar o aldeído, ou oxidar o álcool para gerar o aldeído, e o tetrahidreto de alumínio e lítio como agente redutor, podendo ser também o tetraboridreto de sódio também, mas esses agentes redutores são muito fortes e têm uma tendência de gerar logo álcool primário. Vimos a clivagem oxidativa de alcenos através do ozônio, né? Ou seja, a ozonólise, que é uma forma de obter tanto o aldeído quanto a cetona. Vai depender muito da natureza ou da característica do alceno. Vimos também a reação de oxidação de alquínios terminais através da hidroboração, ou seja, por hidroboração, que vai gerar um enol, e esse enol, por tautomeria, ele vai assim vai se converter em um aldeído ou uma cetona. No caso, quando ele é terminal por hidroboração, ele segue a regra anti-Markov-Nikov e forma aldeído. Já na reação de hidratação em meio ácido, segue a regra Markov-Nikov e forma uma cetona e não um aldeído, certo? Aqui é o resumo de como é sintetizado os aldeídos e as cetonas. Nós vimos que o aldeído e a cetona pode ser sintetizado a partir da oxidação, no caso do aldeído, usando PCC em diclorometano,
oxidando assim um álcool primário. Outra forma é a quebra ou a ozonólise de um alceno que tem hidrogênio ligado nos carbonos ligado à ligação dupla, que aí vai virar aldeído. Oxidação de alquínios terminais por hidroboração, que vai seguir a regra anti-Markov-Nikov. E para as cetonas, oxidação de um álcool secundário, uma ozonólise de um alceno que não tem hidrogênio ligado aos carbonos da ligação dupla, ou seja, é um alceno tetra substituído. Oxidação de alquinos, porém em meio ácido, né, que aí vem um segredo, vai seguir a regra Markov-Nikov, então vai formar acetona. Lembrando que o sulfato de mercúrio é um catalisador que favorece essa reação e não permite esse rearranjo, porque o mercúrio ele estabiliza, certo? Acilação de Friedel-Crafts também é uma forma de síntese das cetonas. Então, tudo isso nós já vimos na aula anterior, certo? Agora nós vamos realmente trabalhar com as reações de adição, reação com aldeídos e cetonas. Então vamos lá, né? Primeiramente, o que é uma reação de adição nucleofílica? Vamos observar aqui claramente que eu tenho uma carbonila, certo? Essa carbonila, ela tem sua estrutura, a ligação dupla com oxigênio. O carbono ligado ao oxigênio, ele está parcialmente positivo devido à eletronegatividade. E aí que é o segredo da coisa. Como o nucleófilo ele tem uma carga negativa, ele tem uma riqueza em elétrons, uma nuvem eletrônica disponível, ele vai perceber facilmente essa deficiência de elétrons, esse eletrófilo que é o carbono carbonílico. Consequentemente, ó, o par de elétrons vai atacar o carbono carbonílico. E essa ligação dupla, como é uma ligação pi, facilmente ela pode ser quebrada. Então ela se abre, certo? Então o que acontece? Depois que é aberto a ligação dupla, o que é que nós podemos observar? Nós vamos observar a formação do intermediário, que é o oxigênio, com o par de elétron sobrando, o par de elétron disponível, que vai retirar um hidrogênio da água, ou seja, vai ser protonado pela água. Ao ser protonado, abre-se a ligação e assim nós vamos ter a formação dessa estrutura. De um modo geral, toda adição nucleofílica vai seguir o mesmo padrão. Sempre vai abrir a ligação dupla e o oxigênio vai se converter em uma hidroxila. E o nucleófilo ali é acrescentado, certo? Então, nós temos essa característica das adições nucleofílicas ao grupamento carbonílico. Esse processo ele pode acontecer em meio ácido ou em meio básico, certo? É tanto que aqui, ó, que eu mostrei aqui agora a vocês, é o meio básico. Significa que o nucleófilo ele está disponível facilmente na sua forma mais intensa, ou seja, com maior nucleofilicidade. Já na adição em meio ácido, o nucleófilo ele não está nas condições de maior nucleofilicidade. Então o mecanismo de ataque é um pouco diferente, certo? Como é que funciona então? Bom, no meio ácido, o oxigênio carbonílico ele tem par de elétron livre e vai atacar o meio ácido, ó, o ácido em si, que é o hidrogênio com disponibilidade de ser retirado facilmente. Então ele vai atacar o oxigênio, o oxigênio vai atacar esse hidrogênio e arrancá-lo do ácido. E assim nós vamos liberar um ânion do ácido tranquilamente. Com isso eu vou ter agora o meu aldeído, ou minha carbonila protonada. A ligação dupla então ela se abre. Mas por que ela se abre? Porque o nucleófilo que me interessa,
ele agora tem nucleofilicidade para atacar o que? A minha carbonila. Ou seja, o que aconteceu aqui? Nesse processo inicial, eu tenho um nucleófilo com elevada nucleofilicidade que facilmente pode atacar o meu carbono carbonílico. Já na segunda condição, eu não tenho um nucleófilo com a nucleofilicidade elevada, porque o meio ácido ele inativa o nucleófilo. Então o que é que eu vou fazer? Ao protonar o oxigênio, eu vou aumentar a eletrofilicidade do carbono carbonílico. Então o carbono carbonílico, que já estava parcialmente positivo devido à ligação com o oxigênio, ele agora vai ficar mais... a sua carga vai ficar mais intensa ainda. Por quê? Porque o oxigênio agora ele está protonado. Ao estar protonado, ele vai aumentar a sua força de atração pelo carbono, deixando o carbono ainda mais positivo. Então o nucleófilo que estava com baixa nucleofilicidade, ele consegue agora facilmente atacar esse carbono carbonílico. E aí vai fazer a mesma coisa. Atacou, abre a ligação dupla e ele se liga e forma a mesma estrutura. Em certo ponto, a estrutura é a mesma, certo? O que muda é só o mecanismo de chegar até ela. Beleza? De um modo geral, claro, né? Uma hidroxila e o nucleófilo ligado na estrutura. Então vamos lá. O que então? E essa é a adição nucleofílica. Então o que acontece? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos estudar os diferentes nucleófilos que atacam os aldeídos e acetonas. Certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar com a formação de um acetal. Ah, mas como assim um acetal? O que isso quer dizer? Aí vem um segredo. O meu nucleófilo, ele é um álcool. Certo? O álcool é o meu nucleófilo, é a espécie nucleofílica que vai atacar a minha carbonila. Como é que vai acontecer esse processo? Geralmente, essa adição do álcool, ela acontece em meio ácido. Então, em meio ácido é o que nós vamos observar esse ataque nucleofílico. Vamos lá, ó. Olha só, aqui tem um resumo dessa reação, desse mecanismo completo, e depois eu vou trazer para o quadro para fazer uma estrutura diferente. Vamos lá, o que a gente pode observar aqui? Eu tenho aqui um aldeído ou uma acetona, né? Na verdade aqui não está representando, mas é como se fosse um R qualquer. Vamos adotar que aqui seja carbono mesmo, não tem problema, certo? Aqui é só por representação e mostrar aqui tudo isso aqui. Vamos colocar aqui para vocês entenderem que aqui vai ser o R' e aqui vai ser o R duas linhas. Pronto, que aí no final nós vamos observar que aqui é o R' e aqui é o R duas linhas. Certo? Quer dizer o que? Estrutura diferente. Beleza, então o que acontece? Vamos lá. Nós temos aqui, então, o ataque. Primeiro ataque ao carbono carbonílico é a protonação do oxigênio. Como assim? Ó? Em meio ácido, como já havíamos dito, essa reação de adição ela é em meio ácido. Então, primeiramente, eu vou protonar o oxigênio, certo? O par de elétron do oxigênio vai pegar o quê? Pegar o hidrogênio do ácido e, assim, abrir essa ligação e protonando o oxigênio da carbonila. Então, neste caso, nós vamos ter um intermediário, que é esse camarada aqui. O oxigênio agora possui uma carga positiva. Por quê? Porque ele foi protonado. O que acontece aqui? Nós vamos aumentar a nucleofilicidade deste carbono. E o álcool, por estar em meio ácido, é um nucleófilo com baixa nucleofilicidade. Ele então agora, o que acontece? Esse álcool, ele vai poder, atacar o carbono carbonílico. Ao atacar o carbono carbonílico, essa ligação dupla ela se abre. Ao se abrir, imediatamente agora eu já formo o carbono com 4 ligações. E o que acontece? Nós vamos observar agora que a carga positiva que estava no oxigênio carbonílico agora vai para o álcool.
e a ligação dupla se abriu, então a pi deixou de existir. E agora, ó, o que é que nós podemos observar? O álcool aqui, ele está com a carga positiva. Ou seja, podemos dizer que aqui é um éter, certo? Um éter protonado. O que é que acontece? Para reconstituir o catalisador, nós temos em solução uma grande quantidade de ânions proveniente do ácido. Então esse ânion do ácido, ó, vai desprotonar e reconstituir o catalisador inicial. E ao desprotonar, devolve o par de elétrons para o oxigênio e vai formar agora uma estrutura onde nós teremos um álcool e um éter. Então essa estrutura é chamada de M-acetal. O M-acetal é, na verdade, uma estrutura que possui um único carbono com duas funções. Quais são as funções? Éter e álcool. Quando esse carbono está ligado a um álcool e um éter, nós chamamos ele de M-acetal. Certo? Então, vamos lá. Assim, esse M-acetal tem uma característica interessante. Esse carbono aqui, ó, esse carbono que veio da carbonila, ele se repete aqui, aqui, então é o mesmo carbono. Esse carbono aqui, ele é chamado de carbono anomérico. Então, anomérico. Esse carbono anomérico, então, ó, carbono. O carbono anomérico, ele é o carbono carbonílico. Então é nele que nós vamos observar essas duas funções, certo? Então essas duas funções, ela é, na verdade, um carbono anomérico ligado a um éter e a um álcool, por isso que nós chamamos de M-acetal. Só que essa reação acontece em meio ácido, então temos ácido ali ainda em solução. O que vai acontecer? Essa reação pode continuar. O processo, ou seja, continua sofrendo reação. Vai depender muito da quantidade de ácido que nós colocarmos. Ou seja, se nós acidificarmos muito e aquecermos, com toda certeza vai dar continuidade na reação. E aí o que é que nós vamos observar? Esse carbono anomérico, que agora tem duas funções, ele vai ser atacado, né? No caso, não ele necessariamente, mas a hidroxila, que está ligado a ele, vai ser protonada novamente. Ao protonar a hidroxila, nós vamos formar aqui um grupo abandonador muito interessante, que é a água, que é um grupo abandonador estável, ou também conhecido como grupo abandonante, certo? Esse grupo aqui, em alguns livros pode achar saída, como é o caso aqui, ó, grupo de saída, é água, é uma molécula estável, então facilmente essa água pode sair. Ao sair, o que é que acontece? O par de elétron do éter, ele cai aqui, ó, formando uma ligação dupla. Então, ao formar essa ligação dupla, vai estabilizar a carga do carbocátion. Então, nós vamos observar agora um éter que vai ter um oxigênio com a carga positiva. Certo? Novamente, essa estrutura relembra o quê? Relembra essa inicial, ó. Então o que é que eu fiz aqui? Eu aumentei a eletrofilicidade do meu carbono, que neste caso é o meu carbono anomérico, o mesmo inicial, que é o carbono carbonílico. Ele agora vai sofrer um ataque de quem? Do álcool, novamente, também está em solução. O par de elétrons desse álcool, que na verdade é o meu nucleófilo, vai abrir a ligação novamente. E agora eu vou ter o quê? Uma estrutura intermediária com o oxigênio protonado e o éter sendo reconstituído como era antes, lá do início, ó. Certo? Ao fazer isso, nós vamos o que? Novamente, retirar o hidrogênio que está em excesso ligado ao oxigênio, desprotonando esse éter e liberando o par de elétrons. E assim nós vamos formar um diéter no mesmo carbono anomérico. Esse mesmo carbono anomérico, ele vai o que? Ter agora não duas funções diferentes, mas sim a mesma função, dois éteres. Então ele é um diéter. E esse diéter nós chamamos ele de acetal. Certo? É interessante compreender que
em alguns livros, né, antigamente, nós tínhamos a diferenciação de acetal para cetal. Eu gosto de utilizar esse termo que facilita o entendimento, certo? Apesar de que acetal já é considerado como todos. O A vem de aldeído e o cetal vem de cetona. Ah, mas por que essa diferença? Porque, ó, se esse carbono anomérico tiver um hidrogênio ligado, um desses R's for o hidrogênio, no final das contas, aqui vai continuar tendo um hidrogênio. E aí nós vamos ter isso daqui, que nós chamaríamos de acetal. Se aqui não tiver hidrogênio, for apenas carbono, o que vai acontecer? Nós vamos observar, se for só carbono, aqui no final vai ter só carbono. E por que isso é importante? Na verdade, isso é importante porque a forma M-acetal, ela é encontrada nos açúcares, certo? Os açúcares, eles podem ser considerados como redutores ou não redutores. Aí vem um segredo. Se aqui for um M-cetal, ó o segredo, se for um M-cetal, ó, M-cetal e M-acetal, certo? Então nós temos aí essa diferença. Essa pequena diferença. Se for M-cetal e M-acetal, nós vamos ter um tipo de ação diferente para os açúcares. Os açúcares M-acetais, eles são redutores. E os açúcares M-cetal não são redutores. Então, essa é a grande importância de compreender essa questão do cetal e o acetal. É o conceito mais antigo, claro, né? Hoje todo é considerado como acetal, mas facilitava muito esse entendimento. Então, mas de um modo geral, quando esse M-acetal ele for originado de uma cetona, ele vai ser um não redutor. Se ele for originado de um aldeído, ele vai ser considerado um açúcar redutor, certo? Somente os M-acetais são açúcares redutores, lógico que proveniente de quem? De aldeído. Então esse é o segredo. Então a gente precisa compreender isso porque quando estudamos os açúcares, que lá em bioquímica, ele está relacionado a esse tipo de conhecimento, certo? Então vamos lá, vamos para o quadro para que possamos entender em uma estrutura, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar, ó, um polihidroxialdeído e um polihidroxicetona. Vou pegar aqui como exemplo. Vou pegar aqui, vamos lá. Ó, um açúcar, uma hexose. Não vou seguir a ordem para dizer, é um glicose, não. Isso é só mesmo para vocês entenderem. Vamos imaginar que estão todos da mesma forma. Só errei aqui uma coisa, porque não é 2, né? Senão o carbono estaria fazendo 5 ligações. Vamos lá, então nós temos essa estrutura aqui de uma hexose. Essa hexose ela vai sofrer uma adição nucleofílica. O que acontece? Só que aqui ela vai sofrer uma adição nucleofílica interna, ou seja, o próprio álcool interno que tem aqui na estrutura, que essas hidroxilas vai realizar o processo. Essa estabilidade depende muito da estrutura final. No nosso caso aqui, o carbono, sempre esse carbono, 1, 2, 3, 4, 5, né? No caso o carbono 5, ele vai ser responsável pelo ataque, deixa eu mudar de cor,
pelo ataque da adição nucleofílica. Então vai acontecer isso, ó. Atacar o carbono por trás. Ao atacar o carbono por trás, nós vamos observar essa abertura. Então nós vamos entender aqui, vamos formar essa nova estrutura aqui agora. Que aqui, ó, vai ser o quê? Deixa eu botar o carbono, é melhor. Opa. O que nós temos aqui então? Ó? Vamos identificar os carbonos. Esse camarada aqui, esse carbono, é esse aqui, certo? Ele está ligado ao oxigênio. Tá vendo aqui? Certo? Ligado a esse oxigênio do álcool. Então esse oxigênio aqui está o quê? Protonado. Então, ó, ele ficou com a carga positiva. E ligado a ele, nós vamos ter um outro oxigênio que abriu o par de elétrons, que esse oxigênio aqui, ó ele aqui fora, certo? E ao mesmo tempo, eu tenho nesse carbono ligado um hidrogênio, certo? Então vamos lá, já identifiquei cada um. Então meu carbono anomérico é esse. Agora vamos complementar. Observe que esse carbono que está ligado ao oxigênio aqui do álcool, ele está ligado a um CH2, OH. E aí vem os outros só ligados ao quê? OH. Aí bota aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e todo mundo ligado a um OH. Beleza. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu uma ciclização dessa estrutura. Esse camarada está negativo, esse aqui está positivo. O que é que eu faço aqui agora? Nós vamos ter, ó, lógico que isso aqui acontece meio ácido, mas de modo geral, nós vamos ter aqui a água, ó, meio ácido, vai retirar esse hidrogênio, vai o que? Vai retirar esse hidrogênio. Deixa eu só mudar de cor aqui, que tá preto. Bota vermelhinho, fica mais bonitinho, né? Então, ó, vai retirar esse hidrogênio, devolvendo o par de elétrons para o oxigênio. E aí nós vamos ter o que? Nós vamos ter essa estrutura aqui agora. Carbono, carbono. Opa, esse não tem. Ah, não, tem um hidrogêniozinho que eu não coloquei, ó. Carbono, oxigênio, carbono, H, CH, ligado. E ligado a ele teremos o oxigênio, OH, teremos aqui o CH2, OH, OH aqui também, OH aqui também, aqui o hidrogênio. E esse camarada aqui fica negativo. Ainda, né? E aqui eu tenho, aí vem a protonação novamente, né? O que acontece? O oxigênio agora, ó, retira aqui. E aí é protonado. E nós vamos ter a estabilidade do CH, oxigênio, COH, CH. Aí os oxigênios, as hidroxilas, normal. As hidroxilas. OH. Pronto. Então eu tenho essa estrutura. Que aqui a gente simplifica ela escrevendo na estrutura de linhas. A gente faz isso, ó.
E aqui faz isso. Certo? Aqui uma hidroxila e aqui o hidrogênio. Então essa estrutura aqui é um açúcar ciclizado, ou seja, com a ciclização bem estabelecida. Então, ó, essa estrutura e essa são iguais. Então, essa estrutura e essa são iguais. Então, só modifiquei o que? A forma de representar a estrutura de linhas e a estrutura já com todos os carbonos. Por que a gente precisa entender isso? Primeiro, esse açúcar que eu acabei de escrever aqui, ele tem aqui, nós precisamos identificar o carbono anomérico dele. Esse carbono anomérico é considerado, é chamado de anomérico por quê? Porque ele é o carbono que veio daqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele é esse carbono aqui. Esse carbono é o mesmo carbono aqui. Tá vendo, ó? Esse carbono é o mesmo carbono anomérico, é o mesmo carbonila. Ele tem um éter ligado a ele, tem uma hidroxila ligada a ele. Então ele tem duas funções ligadas a esse mesmo carbono. E ele está ligado a um hidrogênio. Então aqui ele é proveniente de um aldeído. Então ele é o que? Ele é um M acetal proveniente. Deixa eu só reduzir aqui um pouco. Ele é um aldeído proveniente de um M. Cadê aqui? De um M acetal. Oh, desculpa. Um M acetal proveniente de um aldeído. Isso significa o quê? Significa que essa estrutura ela é redutora. Olha que legal. Então é uma estrutura redutora. Então nós teremos aqui um açúcar redutor. Então é assim que nós vamos identificar. Certinho? E esse é o mecanismo completo. Ah, mostrei do açúcar, por quê? É o que nos interessa mais, porque é o que acontece no nosso organismo. No nosso organismo, os açúcares eles são ciclizados por este mecanismo reacional, e nós vamos ter ali os açúcares. Se ele estiver livre, ele vai estar nessa situação. Se ele não estiver livre, ele não vai. Nós vamos observar uma ação diferente nele. Por exemplo, nós temos a glicose e a sacarose. A glicose é um açúcar redutor. A sacarose já é um açúcar não redutor. A frutose é um açúcar também não redutor. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui só para vocês entenderem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, ó, qual a diferença que nós temos aqui? Vamos pensar o seguinte, vamos pegar aqui primeiro a frutose. A frutose, diferente da glicose, ela é isso aqui, ó. Ela não tem 5 átomos na sua estrutura cíclica. Ela só tem... não tem 5, não, desculpa. Não tem 6. Ela só tem 5. Ó, a frutose é assim. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece? Então a frutose ela não tem 6 átomos na sua estrutura cíclica, que é o caso da glicose. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 átomos na cadeia cíclica. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Tanto que a frutose é chamada de furanose. E a glicose, né, ou seja, as hexoses são chamadas de piranose. Então nós temos a piranose e a furanose. Então olha só, gente, ó. Eu tenho aqui vou botar as duas estruturas, que aí facilita nosso entendimento. Aqui, né? Nós temos a piranose. Beleza. Então nós temos aqui a furanose
e a piranose. Temos a frutose e aqui vamos botar como se fosse a glicose, para entender. A furanose, essa daqui, que é a frutose, ela não é um açúcar redutor. Aí vem um detalhe, por que não é açúcar redutor? Vamos identificar aqui o carbono anomérico. O carbono anomérico é aquele que está ligado a uma hidroxila e um éter ao mesmo tempo. Se você olhar, é esse aqui, ó. Eu tenho aqui um álcool e aqui eu tenho um éter. Então esse é o meu carbono anomérico. Ligado a ele eu tenho carbono e aqui carbono. Então ele não tem hidrogênio lateral. Se ele não tem hidrogênio, ele é um M-acetal, certo? Proveniente de uma cetona. Como ele é proveniente de uma cetona, então ele é um açúcar não redutor. Já o de cá é um M-acetal, como a gente já viu, ó. Tem o álcool, tem o éter, é o meu carbono anomérico, tem o que ligado um hidrogênio do lado. Ele também é um M-acetal, porém ele é proveniente de quem? De um aldeído. Como ele é proveniente de um aldeído, ele é um açúcar redutor. Então, primeiramente, ele precisa ser um M-acetal e precisa ser o quê? Proveniente de um aldeído. Aí ele se torna redutor. E um exemplo de um açúcar não redutor que não tem um M-acetal. Vamos pensar aqui, ó. Quando a gente pega agora a sacarose, o que é que acontece? A sacarose, ela é, na verdade, um disacarídeo que tem isso aqui, ó. Formado por uma frutose e uma glicose. Vamos lá, então o que a gente vai ter aqui? Bom, esse daqui nós temos a sacarose. A sacarose é um disacarídeo. Então, por ser um disacarídeo, possui dois grupos sacarídeos ali, dois açúcares ligados. Certo? Então, aí o que é que nós temos? Vamos pensar aqui como é que funciona. Vamos identificar o carbono anomérico dessa primeira estrutura. Essa primeira estrutura, esse é o carbono anomérico, porque agora ele tem um éter. E ele tem um outro éter. Então, na verdade, esse daqui não é um M-acetal. Isso aqui é um acetal. Quando a gente analisa o de cá, mesma coisa, ó, um éter. Então, outro éter. Ele também é um acetal. Então, os dois açúcares aqui conectados, eles são dois acetais. Então, eles são não redutores. Certo? Então essa é a diferença dos açúcares redutores para os açúcares não redutores. Tudo bem? Então beleza. Então aqui a gente mostrou como é que é importante essa reação de adição nucleofílica do álcool ao aldeído ou acetona. No caso, os açúcares, eles utilizam dessas reações para poder formar esses açúcares em nosso organismo, dessa reação de formação de acetal ou M-acetal. Tudo bem? Então, quando a gente come açúcar, no caso a glicose, ela já é um açúcar redutor. Já a sacarose é um açúcar não redutor. Só que a maioria da nossa alimentação, ela é o quê? Ela é feita por sacarose, que é proveniente de onde? Proveniente da cana. Quando nós nos alimentamos, sempre estamos, cada molécula de sacarose, nós estamos levando para dentro do organismo duas moléculas de carboidrato, uma frutose e uma glicose. Porém, lá na análise bioquímica, quando a gente vai fazer o teste, furar o dedo, fazer o teste de urina,
nós não determinamos a sacarose, determinamos a glicose, porque a glicose é um açúcar redutor que na reação com reagente de Fehling, reagente de Benedict ou outras reações de titulação, como o de Tollens, é possível quantificar quanta glicose tem. Só que a gente tem que fazer aquela conversão de que tudo que a gente comeu, na verdade, é quase que dobrado, né? Porque a gente comeu sacarose. Então a quantidade de glicose que a gente elimina também tem a frutose que é no processo. Beleza? E sem contar também que é mais fácil de digerir a glicose do que os outros carboidratos, são mais estáveis e tudo, né? Um pouco mais estável por não ser tão redutor facilmente. Tranquilo? Então beleza, vamos para a próxima reação. Essa reação, como nós já vimos, ela é na verdade estabilizada pelo processo de ciclização. A ciclização é o fenômeno que estabiliza os M-acetais nas reações, ou os acetais também. Nós temos aqui um exemplo da ciclização utilizando um diol. Observe, toda vez que um álcool vai atacar um grupo carbonílico, ele vai realizar aquela reação que nós vimos aqui, vai formar um M-acetal. Porém, existem alguns álcoois que eles são dióis. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, o etileno-glicol. O etileno-glicol tem duas hidroxilas, ele vai atacar a carbonila e formar o M-acetal. Porém, ele vai continuar atacando o carbono anomérico para formar agora um acetal cíclico, que é mais estável do que o M-acetal. Certo? Então é vantajoso formar o acetal neste caso, porque o acetal ele é cíclico. Então nessa reação, a estrutura cíclica ela sempre vai ser mais estável do que a não cíclica. Observe que aqui nós temos um exemplo. Nós temos essa estrutura, que é uma polifunção, né? Ou seja, uma estrutura polifuncional. Temos aqui uma acetona e um álcool no último carbono. Esse álcool, ele pode o quê? Ele pode ciclizar formando uma adição nucleofílica com álcool em meio ácido. Aí vai formar um M-acetal. Esse M-acetal vai estar cíclico, então ele é estável. Observe que aqui eu tenho o carbono. Deixa eu limpar aqui. Eu tenho aqui o carbono. Esse carbono está ligado a um oxigênio e está ligado a um éter. Então ele é o carbono anomérico. Só que não tem hidrogênio ligado a ele. Então ele é um acetal. Um M-acetal. M-acetal proveniente de uma cetona. Observe que é o que a gente está vendo aqui. Realmente é uma cetona. Então ele esse composto aqui é um composto não redutor. Então é um M-acetal não redutor. Beleza? Então vamos lá. Temos aqui, como eu já falei, a glicose, né? O exemplo claro da glicose, que vai formar essa estrutura cíclica que acontece naturalmente no nosso organismo. Que ela é muito mais estável no nosso organismo, muito mais fácil de ser trabalhada. E ela vai formar esse M-acetal, só que aqui não aparece, mas tem o hidrogênio. Então, como tem o hidrogênio, ele é um M-acetal estável, porém é redutor. Certo? Então é assim que nós temos o mecanismo de reação de adição de álcoois ao grupamento carbonílico. Flávio, eu não entendi isso não. Explica de novo. O que? Você não entendeu que parte? Do começo aí desse negócio de M-acetais estáveis. Você está falando aqui, né? Aham. Vou botar no quadro para você enxergar. Vamos lá, vou botar no quadro aqui. Vou limpar a tela. Vamos lá. Vou pegar aqui. Vou pegar a estrutura
acetona. Vai reagir com o etileno glicol. Isso tudo em meio ácido. Esse ácido pode ser ácido fúrico, ácido fosfórico. O que é que vai acontecer aqui? Normal, ó. Lembrando que aqui é uma reação de adição em meio ácido, então primeiramente eu vou protonar o meu oxigênio. Daí nós vamos ter essa, esse aqui não tem, que ele fica positivo, ligado à carbonila, mas continua ainda a estrutura do álcool ali, que ainda não atacou, certo? Aí o que vai acontecer agora? Aumentei a eletrofilicidade deste carbono. Esse camarada vem, ó, ataca aqui por trás. Ao atacar, ele vai abrir a ligação dupla. E nós vamos ter a formação de um M-acetal. Olha só. CH3, C, aqui virou OH, aqui virou o que? Oxigênio, ligado ao CH2, CH2, OH, tudo isso ligado ao CH3 aqui também. E esse oxigênio ficou positivo, que agora está com a ligação. O meio, como ali nós estamos no meio ácido, geralmente meio aquoso ou mesmo o ácido puro, nós vamos ter aqui, ó, que esse ácido na verdade ele era HA. Pode ser qualquer ânion aqui do ácido, que depende do ácido. Se for o ácido fosfórico, vai ser o fosfato. Se for o ácido sulfúrico, vai ser o sulfato. Então vamos lá. Quando ele perde o hidrogênio, ele fica a menos. Então ele vem aqui, ó, ele vem e arranca o hidrogênio e devolve o par de elétrons para o éter. Então nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter o CH3, COH, ligado ao CH3, O, CH2, CH2, OH. Mais o que? O meio ácido normal, né? Que é o ácido reconstituído. Beleza. Tranquilo aí. Ah, mas como é que isso aqui vai acontecer? Quando nós observamos essa estrutura do M-acetal, esse é um M-acetal. Mas ele ainda pode sofrer mais um ataque, continuar a reação. Porque aqui é um álcool ainda, tá vendo? Ó? O que vai acontecer aqui? Vai continuar o processo. Vamos lá. O álcool vai o que, ó? Vai, ó, ser protonado, devolve o par de elétrons aqui para o ânion. E nós vamos observar o que? Formação dessa estrutura, que é uma água, né? Um grupo abandonador muito bom. E agora o que vai acontecer? Ó, aqui a água vai cair fora. E o par de elétrons que está aqui, ó, ele vai formar novamente o que? Uma estrutura semelhante àquela inicial da carbonila protonada. A gente vai ficar o que? CH3, C dupla OH positivo aqui. Opa, não, desculpe. Esse aqui saiu. Aí, ó, CH3, C dupla O ligado ao CH2, ligado ao CH2,
ligado ao OH. Então nós vamos ter essa estrutura toda aqui, ó. E aqui está positivo. O par de elétron que está no álcool agora vai o quê? Vai atacar o carbono e abrir essa ligação. E nós vamos ter essa estrutura. CH3, CH3, aberto, ó, ligado a este camarada, ligado ao CH2. E aqui ligado a H. E aqui positivo. Então, aquele A- que está lá em solução, ele vem o quê? Que aí vem do ácido, ele vem, ó, e desprotona. E o par de elétron é devolvido para o oxigênio. E no final das contas, o que é que nós vamos ter? CH3, CH3, ligado a um O, ligado a um CH2, ligado a um outro CH2, ligado a um O, que fechou o ciclo. Então nós vamos ter aqui agora o que? Um acetal cíclico. Antes eu tinha aqui um M-acetal, que é essa estrutura aqui, ó. Um M-acetal, que ele pode ainda sofrer ataque e formar uma estrutura agora cíclica, que é muito mais estável, que é o caso do acetal. Beleza? Isso vai acontecer sempre? Sempre. Por quê? Porque um álcool, um diol, como é o caso do dietileno glicol, ele facilmente vai realizar esse processo de ciclização. Ah, mas e o outro caso aqui? No outro caso, que é isso aqui, ó, essa estrutura, ela já forma um M-acetal cíclico. Então ele não vai continuar facilmente essa reação para formar um acetal. Certo? Então, como o M-acetal já é cíclico, ele é mais estável, então não continua a reação, ele para por aqui. É o caso de quem? Da glicose. Quando é que a glicose vai formar um acetal? Quando ela for polimerizar, que é o que? Através da ligação glicosídica. Aí sim. Certo? Então aqui, essa reação aqui pode acontecer? Pode, mas ela não é tão facilmente formada, porque já está estável aqui. Certo? Entendeu aí, Emily? Entendi. Visualizou, né? Aí você pode reassistir de novo, que facilita muito quando você rever novamente, né? Então o nucleófilo alcoólico ele pode promover, no caso, essa ciclização, se ele for um diol, né? Pode acontecer o ataque da ciclização quando é um ataque intramolecular, tá vendo? Ó, o álcool dentro da própria molécula, certo? E isso é muito interessante, muito importante para compreendermos. Principalmente dentro da bioquímica, quando a gente estuda os açúcares redutores e os açúcares não redutores. Certo? Então, quando o oxigênio, nós temos aí o meu nucleófilo é um álcool, é assim que nós temos essa reação. Agora, e o nucleófilo sendo diferente? Não sendo mais um álcool, sendo agora um nitrogênio. Quais são os nucleófilos de nitrogênio que nós vamos encontrar? Né? Nós temos aqui, ó. O que acontece? Primeiramente, deixa eu dar uma ampliada aqui. Ó, o que nós temos aqui? Ó? Observe, vou mostrar. Aqui eu tenho o meu aldeído ou a minha acetona. Vai ser atacado por uma amina. Tá vendo aqui a amina? Certo? Ó, nitrogênio ligado. Certo? E o que acontece? Ele é atacado pela amina. Depois acidificado o processo. E aí nós vamos ter o que? Essa protonação do oxigênio novamente. E formando o meu composto já intermediário. Lá não tem o M-acetal. Aqui nós vamos ter a carbinolamina. Essa carbinolamina é o intermediário que veio lá da carbonila ligado à amina. Que é muito semelhante a quem? Ó, aqui nós vamos ter uma amina. O carbono anomérico está ligado a uma amina. E ao mesmo tempo a uma hidroxila, que é a carbinolamina. Certo?
Depois ela continua o processo, protona, forma água, a água cai fora, volta, ligação dupla, essa ligação dupla é atacada, retira o hidrogênio do processo, devolve o par de elétron, ele vai virar agora uma imina. Então observe, do meu aldeído da minha cetona, quando ele ataca uma amina, essa amina importante, é uma amina primária, ele passa pela carbinolamina até virar uma imina, certo? E o que é uma imina? É quando o carbono anomérico aqui está com a ligação dupla com o nitrogênio, ligado a qualquer outro grupo ligado aqui. Pode ser o próprio hidrogênio, pode ser um carbono e assim vai. Geralmente a gente vê isso em amônia, com amônia ou com uma amina primária. Certo? Vamos ver isso no quadro, né? Vamos ver um composto para ficar mais claro. Limpar a tela aqui agora. Vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver como exemplo, vou pegar a própria acetona. Acetona, ó, ela está se ligando, vamos reagir com a metilamina. Metilamina, ó, tá vendo a metilamina? Beleza, lembrando que as aminas são compostos orgânicos considerados orgânicos básicos, porque em sua estrutura tem o nitrogênio. Esse nitrogênio se comporta como uma base de Lewis, porque tem um par de elétrons disponível ali facilmente. Então as aminas são compostos orgânicos básicos, certo? Então vamos lá, como é que vai acontecer? Aqui, como a amina é um nucleófilo que não é fraco, certo? Fácil. Então, é em meio ácido essa reação? É. Mas nós não vamos ter a protonação inicial. Nós vamos ter, na verdade, um ataque da amina por trás do carbono, né, da carbonila, e ó, abrindo a ligação. Por que isso acontece? Porque o nitrogênio ele tem um par de elétrons disponível, ele é um nucleófilo relativamente forte. Porque é uma base orgânica. E aí nós vamos ter o que? Essa estrutura agora, ó. Carbono ligado ao oxigênio e o par de elétron negativo. Ó, mesma estrutura. E agora ligado a quem? Ao NH2, né? Vou botar aqui NH de um lado e o H do outro, com CH3. Certo? Que é da metilamina. E esse nitrogênio está o quê? Positivo. Certo? Então o que, que vai acontecer aqui agora? O camarada, o que, que acontece? Ó, como nós já vimos, ele vai o quê? Ele vai ser, ó, vai protonar, ó, protonar o oxigênio negativo, certo? E formar a minha hidroxila. Beleza? Para quê? Para que eu libere esse A- para ele desprotonar a minha amina. Então vamos lá. Então, o A-, ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer uma desprotonação. O ácido aqui, ó, o meio ácido, vai protonar meu oxigênio formando hidroxila. Então nós vamos ter a mesma estrutura, COH, CH3, N, continua o nitrogênio fazendo as 4 ligações, só que com carga positiva, certo? E meu oxigênio, minha hidroxila ficou bonitinha. Mais o que? Mais o A-. Por que eu sempre coloco o A-? É porque vem do ácido, é o ânion do ácido. Pode ser o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, certo? Geralmente são os dois. Aí esse A- vai o que agora? Vai desprotonar o nitrogênio. Devolve o par de elétrons. E assim nós vamos ter o que? Vou botar o positivo aqui no nitrogênio para não se perder. E aqui é negativo. Aí no caso, ó, o que nós vamos ter? Vamos ter a formação de novo do HA, ou seja, reconstituição do ácido. E vamos formar a carbinolamina. CH3, COH, aqui CH3. E esse camarada quem é? Nitrogênio ligado a hidrogênio ligado ao CH3. E o par de elétrons foi devolvido. Certo? Ah, mas essa reação para por aqui? Não, ela pode continuar. O que é que vai acontecer agora? Ó?
essa hidroxila vai ser protonada. Vai ser protonada, ó. Libera o par de elétrons. Beleza? E aí nós vamos ter o quê? Ó. Nós vamos ter a formação aqui agora de quem? De um grupo abandonador que é a água. CH3. O nitrogênio numa boa. Beleza. Grupo abandonador que é água. O que vai acontecer aqui agora? A água vai cair fora, ó. Ao cair fora a água, esse camarada forma uma ligação dupla aqui, ó. Certo? Forma uma ligação dupla. Deixa eu botar pra cima. Aí formou a ligação dupla. O que vai acontecer aqui agora? Vou ter... Ou não, aqui é hidrogênio, ó. Deixa eu só apagar aqui que eu botei hidrogênio. Não é CH3, é só hidrogênio. E aí vou ter aqui agora, ó. CH3. Agora ligado ao nitrogênio. Ligado ao CH3. Ligado ao H. E esse nitrogênio com a carga positiva. A água, que está em solução, né? Está lá no meio. Vai o que, ó? Retira o hidrogênio e devolve o par de elétrons do nitrogênio. Daí nós vamos ter agora a formação da minha imina. Tudo bem? Então é esse daí. Aí eu tenho minha imina. Com um parzinho de elétron bonitinho aqui, ó. Mais hidrônio no final. Certo? Então, ó. Eu posso parar na carbinolamina. Ou na minha imina. Aqui é uma imina. Qual é o nome dessa imina? N-metil 1, ou aqui podemos botar até isopropilamina, ou isopropilimina, porque ó, N-metil isopropilimina, porque a imina ligado a esse nitrogênio com metil aqui como ramificação. E temos aqui a carbinolamina, que a carbinolamina é esse outro intermediário aqui, ó. Carbinolamina. Certo? Então, essa reação, eu usei quem? Usei a acetona e a metilamina. Para mostrar como é que eu vou poder chegar a carbinolamina ou a imina. Que é essa reação aqui, tá vendo? Ó, carbinolamina, imina. Só que esse R meu é um metila. E esses aqui são carbonos laterais, que é uma acetona. Beleza? Então essa é a reação que eu tenho com o nitrogênio como nucleófilo. Só que tem um detalhe. Aqui eu utilizei uma amina primária. Na amina primária, eu vou chegar à imina. Entendeu? Então eu produzo a imina. Então aqui, ó. No meu carbono, quando eu tenho uma amina primária, eu formo imina. Porém, se o meu ataque não for com uma amina, for, por exemplo, com uma hidroxilamina. Olha só aqui, ó. Uma hidroxilamina. Que é hidroxilamina? Hidroxila ligado ao NH2. Quando for hidroxilamina, segue o mesmo mecanismo aqui, ó. Bonitinho. Só que no final das contas, eu não vou formar uma imina.
eu vou formar uma oxima. No lugar do... Aqui eu vou ter o quê? Uma hidroxila ligada ao hidrogênio, nitrogênio, desculpe. Se for uma azida, ou seja, um grupamento, uma hidrazina, desculpe, uma hidrazina, o que eu vou ter? No caso da hidrazina, nós vamos formar uma hidrazona. Então, a hidrazina forma a hidrazona, a hidroxilamina forma uma oxima. Então, essa é a grande diferença, certo? Que nós vamos ter em relação ao nucleófilo do nitrogênio, quando a gente estiver falando de nitrogênio primário. Aqui, se for uma amina primária, forma uma imina. Se, seguindo o mesmo mecanismo, se for uma hidroxilamina, vai formar o quê? Uma oxima. E se for uma aazina, ou se uma hidrazina, que é nitrogênio ligado a nitrogênio, vai formar uma hidrazona. Essa reação de hidrazina nós encontramos muito na identificação de aldeídos e cetonas. Nós utilizamos o composto 2,4 de nitrofenilhidrazina. É um nome grande. O 2,4 de nitrofenilhidrazina. Ele é um composto utilizado como referência para identificar carbonilas de aldeído e cetona. Melhor aqui. 2,4 de nitrofenilhidrazina. O que vai acontecer? Quando ele reagir, ele vai formar o 2,4 de nitrofenilhidrazona. Só vai mudar o que? De zina para zona. Porque ele vai deixar de ter essa estrutura nitrogênio-nitrogênio para ter essa estrutura nitrogênio-nitrogênio com a ligação dupla com carbono. E aí nós vamos formar uma hidrazona. Beleza? Ok, então quando seguimos esse mecanismo com o nitrogênio, é porque nós temos um nitrogênio primário, que é o caso aqui, segue o mesmo padrão da formação da imina. Se caso eu tiver uma amina secundária, há uma pequena diferença aí. Olha só. No caso, não vou formar uma imina, eu vou formar uma enamina. Oxe, como assim? Eu tenho aqui uma carbonila de uma cetona na presença de uma amina secundária. E ela não vai formar uma imina, vai formar uma enamina. Como é que isso acontece? É um pouco diferente o mecanismo. Vamos observar. Segue inicialmente o mesmo padrão. Ele ataca, vem por trás e abre o processo e chega aqui. A carbinolamina. Continua sendo uma carbinolamina? Sim. Só que tem um detalhe, olha só. Vai protonar a hidroxila, formar uma água, que é um grupo abandonador, segue o mesmo padrão. Porém, na hora de retirar o hidrogênio, esse nitrogênio, por estar positivo, ele vai retirar o hidrogênio lateral. O hidrogênio do carbono adjacente ao carbono anomérico. Quando ele retirar o hidrogênio, ele vai ocasionar uma desprotonação. Mas por que essa desprotonação do carbono adjacente? Porque o nitrogênio não tem hidrogênio para poder ser retirado. Observe aqui, ó. Não tem hidrogênio para ser retirado. Se ele não tem hidrogênio para ser retirado, e agora como é que ele vai estabilizar? Ele vai tirar o hidrogênio do carbono adjacente. Ao tirar o hidrogênio do carbono adjacente, vai formar uma ligação dupla lateral e não com o nitrogênio. E esse nós chamamos de enamina e não de imina. Certo? Aqui temos alguns exemplos, né? Vamos botar um exemplo, né? Para ficar mais legal. Vou botar aqui só para poder botar no quadro. Tenho aqui, beleza? Numa boa. O mecanismo segue o mesmo padrão e tudo direitinho, mas eu vou limpar. A gente vai agora mostrar com a mesma acetona, só que formando uma enamina. Vou utilizar aqui a dimetilamina. Nitrogênio.
que vai acontecer? Ó, par de elétron ataca, abre, vai formar a mesma coisinha, certo? CH3, C, abriu aqui, o oxigênio ficou negativo, ligado ao nitrogênio, ligado aqui ao metil, o hidrogênio, e o nitrogênio continua positivo. Beleza. Agora, o que vai acontecer? O ácido que está em meio ácido, né, vai protonar o meu oxigênio formando minha hidroxila. Beleza, lindão aqui, ó. CH3, CH3, ó, hidroxila ligado ao nitrogênio, ligado ao CH3, ligado ao CH3 e o hidrogênio ficando positivo. O A- que foi gerado aqui, que veio lá do ácido, novamente, A-, porque pode ser do ácido sulfúrico ou fosfórico. Geralmente são os mais utilizados. Ele vai agora desprotonar o nitrogênio e formar aqui, devolver o par de elétron. Agora o que nós vamos ter? Formação da estrutura CH3, CH3, hidroxila, nitrogênio. Agora eu tenho o que aqui? CH3 e o CH3 e um parzinho de elétron ali disponível. Beleza. Então ficou lindo, maravilhoso. Aqui eu tenho uma carbinolamina formada. Essa carbinolamina vai ser protonada novamente. Olha só. Formando um grupo abandonador muito bom. Que grupo abandonador é esse? Água. Aí vai formar o quê? CH3, CH3. Agora a água protonada. Ou seja, no caso nós protonamos a hidroxila, desculpe, a hidroxila é para estar protonada, então é como se fosse a água. Ó. Agora não tem mais hidrogênio nesse processo. O par de elétron. A água agora vai cair fora. Ao cair fora a água, o par de elétron aqui, ó, forma uma ligação dupla. E aí nós vamos ter o quê? A formação dessa estrutura intermediária. Só que o nitrogênio com carga positiva. E no final a gente vai ter água. O grupo abandonador legalzinho, bonitinho. O que é que a água faz aqui agora? Aí vem, ó, vou dar uma apagadazinha aqui só em uma coisa. O que nós vamos ter? O CH2 e um hidrogênio aqui lateral ligado ao carbono. O carbono adjacente. A água vem arrancar esse hidrogênio adjacente. Ao atacar, esse par de elétron cai aqui. E esse par de elétron vem para cá. Ao acontecer isso, o que é que nós vamos observar? Formação da estrutura CH3, CH3, CH2, desculpe, com a ligação dupla, nitrogênio, CH3, CH3 e o parzinho de elétron ali bonitinho. E aqui eu tenho a formação mais hidrônio, né? E aqui eu tenho a minha enamina. Prontinho. Beleza? Então é assim que nós formamos a enamina. Então vamos voltar lá. Então a enamina pode ser formada desta forma. Aqui é a redução de Wolff-Kishner. Ó, Wolff-Kishner, esse camarada aqui, essas reações são reações de redução de que estrutura? Observe, eu tenho aqui nitrogênio ligado a nitrogênio, que no caso é uma hidrazona. Essa hidrazona ela pode ser reduzida a um grupamento alquil facilmente, certo? Então o que acontece? Ó, primeiramente, eu vou formar uma
uma hidrazona. Depois dessa hidrazona reduzida, e eu formo aqui agora o quê? Um grupamento alquil. Ah, mas para que serve isso, gente? Para que serve? Bom, essa redução de Wolff-Kishner, na verdade, o objetivo dele é o quê? Deles, no caso, né? Que são dois. Formar ou reduzir o grupamento carbonílico a um grupamento alquil. Ele tirar essa carbonila da estrutura. Então ele vai o quê? Ó, reduzir a hidrazona a um grupamento alquil. Na presença de quem? De água e hidróxido de potássio sob aquecimento. Se eu pegar uma hidrazona e aquecer com água em meio básico com hidróxido de potássio, eu vou ter a formação desse grupamento alquil. Aqui é o mecanismo reacional desse processo. Vamos entender. Gente, ó, todo mecanismo é possível de descrever? Não, nem todos. Tem mecanismos que até hoje ainda não sabe como acontece, mas acontece. Aqueles que já são descobertos, já foram estudados, já foram avaliados através de marcação de atômica, que é o que você pega um determinado isótopo e faz a marcação, você consegue ver o caminho que ele está realizando, aí a gente consegue descrever o mecanismo. Agora tem outros que não são possíveis. No caso desse aqui, ele tem um mecanismo completo. Como é que funciona isso? O mecanismo da formação da hidrazona a gente já sabe. Então como é que ele vai ser reduzido a um grupamento alquil? Simples aqui, ó. A hidroxila, ela vai retirar, desprotonar o meu grupamento amino ligado ao nitrogênio, ou seja, da minha hidrazona, e vai formar o quê? Uma hidrazona negativa. Esse par de elétrons vai ficar migrando de um lado para o outro através das estruturas de ressonância, formando quem aqui? Um grupamento azo. Olha só, grupamento azo, ligação dupla. Já lembra quem aqui? Já lembra muito perto do gás nitrogênio. Beleza. Nessa migração das estruturas de ressonância, eu posso obter aqui a formação de um carbânio. O carbono com par de elétron, né, do par de elétron π aqui, provém da ligação dupla com o nitrogênio, e eu tenho esse carbânio. Esse carbânio, ele pode desprotonar a água facilmente, porque é meio aquoso. Então vai, ó, a água sendo desprotonada, ele volta a ser o quê? Hidroxila. Então agora, olha só, já adicionei o meu primeiro hidrogênio. E agora eu tenho um grupamento azo. Azo o quê? Ligação dupla, nitrogênio. Beleza, ótimo, maravilha. O que é que eu faço agora? Novamente, a hidroxila vem e desprotona o outro hidrogênio do grupamento nitrogênio. Que no caso aqui do grupamento azo. Ele tem natureza ácida. Então, ó, neutraliza ele, o par de elétrons cai para o nitrogênio. E nós vamos ter novamente esse fenômeno. O que é que acontece? As estruturas de ressonância permitem o quê? Que o par de elétrons do nitrogênio que está negativo caia formando uma ligação tripla. Ao cair formando uma ligação tripla, esse nitrogênio pode perder sua ligação, esse par de elétrons, facilmente. E aí a gente já vai ter o quê? Novamente um outro carbânio. Esse carbânio é possível ser formado porque o meu grupo abandonador é o gás nitrogênio, que ele é facilmente externalizado. Ah, então o que é um carbânio? Carbânio é um carbono com carga negativa, com par de elétron com carga negativa. Esse carbânio vai desprotonar a água novamente e retira o hidrogênio. E aqui nós vamos ter o meu grupamento alquil. Certo? Então, neste fenômeno, eu tenho a desprotonação do grupamento azo, certo? A minha hidrazona, na verdade, azo não, desculpa, no meu grupamento hidrazona. E depois eu vou ter a protonação do meu carbono. Então, eu tenho uma desprotonação do nitrogênio e uma protonação do carbono, que é o meu carbânio. É bem interessante essa estrutura aqui, é massa demais. Você ter uma redução, essa redução de Wolff-Kishner. Beleza? Então, esse é o que? O encerramento do meu nucleófilo de nitrogênio. Então, ó, nucleófilo de nitrogênio, a gente tem quem? Primeiro, amina primária. Se for uma hidroxilamina, vai formar uma oxima. Se for uma hidrazina, vai formar uma hidrazona. Se for uma amina secundária, vai formar enamina. Ah, mas e a amina terciária? Aí o segredo, a amina terciária a gente não
não observa uma reação com a amina terciária, certo? Aí vem a redução de Wolfman ou Wolff-Fishman, quer dizer o quê? O Wolff-Fishman é para poder... Kirchner, esse nome é terrível. O Kirchner, né? Depois vocês pesquisam lá no inglês, sou horrível no inglês, mas tudo bem. Então essa redução de Wolff, ó, faltou um L aqui. Deixa eu só botar um L aqui do Wolff. Então, vou modificar aqui. Essa redução de Wolff-Kirchner, ele serve para reduzir uma hidrazona a um grupamento alquil. Ah, mas para que serve? Eu quero retirar uma carbonila de um grupo, uma determinada estrutura. E quem é que faz isso? A gente pode fazer pela essa redução. Certo? E aqui é o mecanismo. A hidrólise, aí vem, formei os meus acetais, os meus M-acetais, as minhas iminas e as minhas enaminas. Eu posso hidrolisar elas também. Mas qual a importância disso? No nosso organismo, gente, esses processos reacionais são realizados constantemente. Existem alguns grupos que são receptores e, ao mesmo tempo, vai ocasionar essa mudança química na estrutura através de uma reação de adição e depois uma reação de redução ou de hidrólise, ou seja lá qual for. Por quê? Porque é o que nós precisamos no nosso organismo para entender a mensagem que está sendo enviada, seja para os periféricos ou dos periféricos para o sistema nervoso central. Então essas informações são extremamente importantes. Beleza? Então vamos lá. Na hidrólise de um acetal em meio aquoso, meio ácido, lembrando que essas hidrólises dos acetais são sempre meio ácido e não em meio aquoso, ou meio básico, desculpe, meio básico, sempre meio ácido. Nós vamos voltar a ter, se for um acetal proveniente de uma acetona, vai voltar a ser uma acetona. Se for um acetal proveniente de um aldeído, vai voltar a ser um aldeído. Simples assim. E libera o álcool como subproduto. Certo? Em certo ponto, é o contrário da reação que nós já vimos antes. Aqui, ó, o mecanismo, começa o ataque. Ataca, forma um grupo abandonado ao álcool, o álcool cai fora, forma ligação dupla. Depois, a água vem e ataca novamente, abre o anel, libera a hidroxila, e aí nós vamos formar o que aqui? A água, aí forma a hidroxila no processo, e nós temos a observação de um M-acetal. Depois esse M-acetal é protonado, e faz todo o processo até chegar no meu aldeído ou na minha acetona novamente. Certo? Então, é o caminho inverso da minha adição nucleofílica. Tudo bem? Aqui eu tenho um resumão, né, do processo. Eu tenho aqui um aldeído. Se ele for aqui, ó, em meio ácido, ataque nucleofílico, ele forma um M-acetal. Depois ele continua até chegar a um acetal. For ao contrário, meio ácido, grupo de saída, o ataque nucleofílico, meio ácido, tudo. Observe que o que está em cima é o inverso do que está embaixo. Beleza? Praticamente. Então, é isso que nós temos aqui nessas reações de hidrólise. Então, vamos até o acetal e depois podemos voltar para o meu aldeído acetona novamente. Se for o caso da minha imina, a minha imina em meio aquoso, meio ácido, volta a ser uma acetona e libera o quê? Minha amina primária. Se for uma enamina, mesma coisa, segue o mesmo caminho, só que inverso, e forma a minha amina secundária. Então é uma inversão. Literalmente é um processo inverso. É uma reação que pode ser reversível, justamente porque as condições são as mesmas. Certo? Quando o nucleófilo é enxofre, gente, espera-se a mesma coisa. Vamos pegar, por exemplo, aqui um tiol. O que é um tiol? É como se for, no lugar do oxigênio, nós temos um enxofre. Semelhante. Aí vai formar o quê? Nós vamos formar um tioacetal, seguir o mesmo padrão do álcool. Então, tudo que acontece com álcool acontece com o tiol, porém com enxofre. Certo? Inicialmente, vai formar um M
tiacetal e depois vira o tioacetal. Se for um ditiol, vai formar um tioacetal cíclico, certo? Observe aqui, ó, tioacetal cíclico. Tranquilo, simples assim. Então, agora vem um detalhe. Essas reações são importantes para a gente entender outras. Eu quero reduzir agora o meu grupo carbonílico de novo a um grupamento alquil. O que é que eu faço? Eu posso fazer daquela forma, como nós já vimos. Primeiro eu formo uma hidrazona, depois utilizo hidróxido de potássio na presença de água sob aquecimento. Ele vai virar o que? Um agrupamento alquil. Mas eu posso também reduzir através do chamado níquel de Raney, de Raney, né? Níquel de Raney. Como é que faz? Eu formo um olha só, um ditiol, eu pego um ditiol e reajo com minha carbonila formando um meu tioacetal cíclico. Esse tioacetal cíclico, na presença do níquel de Raney, vai sofrer uma redução e virar um grupamento alquil. Essa reação nós chamamos de reação de disulfurização através do níquel de Raney. E o que é o níquel de Raney? Nada mais é do que uma liga de níquel e alumínio porosa em que a superfície dos átomos de hidrogênio adsorvidos, ou seja, são facilmente adsorvidos. Por quê? A gente tem uma liga metálica de níquel e de alumínio e ele é bem porosa, então os hidrogênios facilmente estão ali presentes, facilitando esse processo de redução. É como se eu tivesse um agente redutor moderado. Então, são esses átomos de hidrogênio que vão realizar o processo de substituição do enxofre. Certo? Aqui eu tenho, por exemplo, um grupamento carbonílico em meio ácido. Ele vai sofrer a formação de um tioacetal cíclico. Depois eu vou reagir com o níquel de Raney e ele vai virar um grupamento alquil. Então observe que eu estou retirando o grupamento carbonílico. Certo? Beleza. E se meu nucleófilo for o hidrogênio? E aí? Como é que a gente vai fazer? O nucleófilo sendo de hidrogênio, geralmente a gente está falando de um agente redutor forte. Que agente redutor é esse? Geralmente a gente usa o tetrahidreto de alumínio e lítio ou o tetraborohidreto de sódio. Um dos dois. Como é do alumínio e lítio? A gente tem o tetrahidreto de alumínio e lítio em meio aquoso ou o tetraborohidreto de sódio em meio alcoólico, metanol. Os dois vão ter a mesma funcionalidade? Sim, seguir o mesmo caminho. A carbonila vai virar um álcool. É uma redução do meu grupamento carbonílico. Certo? Se for uma cetona, vai virar um álcool secundário. Se for um aldeído, vai formar um álcool primário. Como é que funciona isso? Primeiramente, o hidrogênio, como ele é negativo, ele é um nucleófilo forte, ele vai atacar a carbonila por trás, abrindo a ligação dupla. E aí vamos ter o quê? Um oxigênio, sendo com carga negativa, já com o carbono protonado. A água vem, protona esse oxigênio, acabou. Acabou o processo. Aí formou o meu álcool. Beleza? É bem simples mesmo. Bem legal essa reação também. Tranquilo? A reação do composto de Grignard também é uma reação interessante, gente, que é muito aplicada, certo? Vamos pensar o seguinte: quem é o composto de Grignard? O composto de Grignard nada mais é do que um organometálico que ele tem o que em sua estrutura? Um metal ligado a um haleto e um grupamento alquil. Esse grupamento alquil está carregado negativamente, já que o metal ele é doador de elétrons. Então nós temos aqui um carbânio, certo? Então essa estrutura aqui pode ser, geralmente a gente encontra magnésio, a maioria das vezes, certo? Mas pode ser outro metal também. Aqui geralmente é o cloro, mas pode ser o bromo, né? Então o composto de Grignard é sempre isso, R, o metal e o haleto. Então, grupamento alquil, metal e o haleto. Neste caso, por exemplo, CH3MgCl. Isso é um composto de Grignard. Beleza? Aí vem um segredo.
O composto de Grignard vai reagir com todos os aldeídos e cetonas. Se for o metanal, como produto, vai ser um álcool primário. Se for qualquer outro aldeído, vai formar um álcool secundário. Se for acetona, se for qualquer cetona, vai formar um álcool terciário. Exemplo, metanal com esse composto de Grignard gerado a partir do etil. Aqui nós vamos ter o que? Esse cloreto etil magnésio. O que nós vamos ter? Vamos ter, ó, esse grupamento alquilo vem, ó, e abre a ligação dupla. E vamos formar essa estrutura. Que o oxigênio agora vai estar negativo e vai ser atraído pelo magnésio que está positivo. A água vem e faz o quê? Ó, protona esse oxigênio e libera uma hidroxila. Aí nós vamos ter agora a formação dessa estrutura. E agora o meu aldeído ou cetona sendo com a cadeia maior. Ou seja, é uma forma de aumentar a cadeia carbônica utilizando o composto de Grignard. E aqui formou um álcool primário porque eu vim proveniente do meu metanal. O mecanismo é o mesmo? É, para todos. Se for aqui um metanal, outro aldeído, vai formar um álcool secundário. Se for uma cetona, vai formar um álcool terciário. Mas em todos os casos vai acontecer o acréscimo dessa cadeia lateral que é proveniente do composto de Grignard. Certo? Se formar o meu cianohidrina é a partir do meu nucleófilo ciano. O meu nucleófilo ciano, ele vai formar o que? Cianohidrinas facilmente. Porque primeiro que ele é um agente, um nucleófilo muito forte, muito fácil de atacar essa carbonila. Então como é que funciona? Vou utilizar ou cianeto de sódio ou ácido cianídrico, certo? Ácido cianídrico é a base de tudo, né? Ele pode ser facilmente obtido. Ou posso usar aqui na reação em cianeto de sódio ou de potássio, né? Que aí eu vou ter também uma grande quantidade de ciano. Geralmente a gente trabalha mais com a mistura, né, dos dois, ou ácido cianídrico puro, ou então a mistura de ácido cianídrico com cianeto de sódio, para intensificar a reação. E aí o que vai acontecer? O cianeto, que é o meu nucleófilo, ele vai atacar a minha carbonila e abrir o anel. Ao abrir o anel, nós vamos ter novamente aquele intermediário, que ele vai ser protonado pelo ácido cianídrico, liberando o cianeto novamente. Ah, mas esse cianeto pode vir do ácido cianídrico? Pode, porque o ácido cianídrico ele pode ser ionizado facilmente. Ele se ioniza. Lógico que não é um ácido forte, mas ele se ioniza. Então nós vamos ter uma quantidade de cianeto considerável ali. E assim nós vamos ter a formação da cianohidrina. Beleza? Mecanismo sempre o mesmo. A reação de Wittig é uma reação muito utilizada, certo? Para a produção de substituição, na verdade, do oxigênio por um carbono. E essa reação da carbonila, inclusive, é muito utilizada em laboratório para a produção de medicamentos que combatem o câncer. É interessante isso, certo? Essa reação de Wittig é uma reação muito aplicada em laboratório. Como é que ela funciona? Essa reação de Wittig é baseado nesse composto aqui, ó. Esse é o composto base de Wittig, certo? Como é que funciona? Bom, primeiramente, eu tenho aqui um composto, certo? Que em sua estrutura eu tenho um fósforo ligado ao carbono, né? Trifenilfosfina, né? Porque aqui, ó, trifenilfosfina ligado a um carbono. Isso daqui é uma ligação dupla, tranquilamente. Porém, essa uma ligação dupla, ela pode ficar migrando o tempo inteiro. Então, ó, então nós vamos ter aqui as estruturas de ressonância. Ela abre e fecha, abre e fecha. Desse ponto eu vou ter aqui um carbono com carga negativa. Então essa é a estrutura principal do reagente de Wittig, que é o trifenilfosfina, ligado a um grupamento alquil. Esse grupamento alquil pode ser um metil, aqui um carbono, pode ser outras estruturas também. Certo? Mas esse aqui é o principal. Esse reagente aqui, ele pode facilmente atacar uma carbonila. Certo? Como assim? Vamos lá.
como é que acontece essa reação? Primeiramente, vamos pensar quem é a carbonila. Eu tenho um carbono com eletrófilo e o oxigênio, que está ligado com par de elétron aqui, π. Então esse par de elétron π tem uma característica nucleofílica e o carbono carbonílico tem uma característica eletrofílica. Então o que, é que vai acontecer? Aquele carbono que é carbônio, ou seja, está com a carga negativa, vai atacar o meu carbono carbonílico. E o par de elétron π vai atacar o fósforo. Então vou ter a formação de um intermediário cíclico, que esse daqui é o oxafosfato. Oxafosfotano. Ou fosfetano, né? Vamos lá. Oxafosfetano. É um nome muito legal. Nome que dá para colocar o nome de um filho, de um primo, um tio, um neto. Então olha só. Então essa cadeia cíclica intermediária, ela vai agora, ó, migrar as ligações, onde esse par de elétrons ligado à trimetilfosfina, trifenilfosfina, vai se quebrar, formar uma ligação dupla. E a ligação dupla do oxigênio vai formar uma ligação dupla com o fósforo. E aí eu vou ter aqui agora, ó, esse camarada. E vou ter este camarada. O que foi que aconteceu? Uma substituição, uma fragmentação dessa estrutura, formando agora o carbono com a ligação dupla na minha cadeia. E o oxigênio foi carregado pelo trifenilfosfina. Certo? Beleza. Então, estamos encerrando essa reação. Certo? Essas reações com aldeídos. E eu acho que é a última, né? Essa daqui. Não, tem mais uma só, que aí são reações com aldeídos e cetonas. Então, última reação específica, que é de Baeyer-Willing. Como é que funciona essa reação? Eu vou ter aqui um composto peróxido, certo? Um perácido, esse é ou peroxiácido, né? Também nós chamamos perácido ou peroxiácido. Como é que é essa estrutura? Eu tenho aqui, ó, um ácido carboxílico ligado ao oxigênio, ligado a outro oxigênio. Essa estrutura aqui, ela tem a facilidade de converter o meu aldeído ou minha cetona em um éster. Qual é a minha função? Converter esse camarada em um éster. Substituir um desses R's aqui por um grupamento éster. Beleza? Essa é a funcionalidade dessa reação. Ela foi descoberta em 1899, ela tem um tempinho, né? E nós temos um mecanismo proposto para a ocorrência dessa reação. Como é que funciona? Bom, primeiramente, nós vamos ter o ataque, né, da hidroxila peroxiácida ao grupamento carbonílico, porque ele tem par de elétron disponível, abre a ligação dupla. E aí vai formar essa estrutura muito louca aqui, ó. O que vai acontecer? A carbonila do meu peroxiácido vai retirar o hidrogênio, que está protonando o oxigênio, e abrir a ligação disponibilizando como par de elétron. E aí eu vou ter a formação dessa nova estrutura. O que acontece aqui agora? Novamente, o par de elétron que estava lá no oxigênio, ele vai cair formando a ligação dupla, certo? E a ligação do carbono, olha só, vai ocorrer uma migração desse grupamento R aqui, que é o grupamento lateral, ou adjacente ao carbono carbonílico, vai migrar para o oxigênio. Olha que coisa louca, né? E aí o que vai acontecer? Ao mesmo tempo vai quebrar essa ligação. E vai virar um par de elétrons aqui com o oxigênio. E aí eu vou ter a formação, a liberação dessa minha estrutura, que é o meu éster. E no final eu vou ter o meu ácido carboxílico. Certo? Então, eu vou ter o meu ácido carboxílico reagente, formado a partir do meu peroxiácido, e a minha carbonila vai receber um oxigênio e formar o meu éster. Certo? Ah, mas como é que isso é possível? Gente, é aquela questão. Esses malucos foram testando e observou a formação desses compostos. E agora vê o que? O mecanismo, como é que isso acontece. É como mostrar o acontecimento dessa reação. Beleza? Então é isso. Essa é a reação de Baeyer-Willing.
Outras reações que nós encontramos com aldeídos e cetonas é o reativo de Tollens, para identificar aldeídos. Que com Tollens, o que, é que nós podemos observar? Ele é facilmente oxidado a um ácido carboxílico e forma um espelho de prata. Isso aqui nós utilizamos para identificar aldeídos, certo? Reação de oxidação. Outra reação de oxidação é Benedict, também utilizado para oxidação para virar ácido carboxílico, porém vai precipitar o óxido de cobre, ou óxido, na verdade, cuproso, que é um óxido, um precipitado vermelho, que nós identificamos como a presença de aldeído também. Outra reação é a reação de Fehling, que também forma o ácido carboxílico e um precipitado marrom proveniente do cobre também. E esse precipitado de óxido cuproso também é formado, né? Obtém o que? A formação desse composto, que é identificando a presença de aldeído. Então, tanto Tollens quanto Benedict quanto Fehling são na verdade, são reações para identificar a presença de grupamentos aldeídos em suas amostras. Beleza? Inclusive, a glicose, determinação do teor de glicose é muito utilizado. Esses dois métodos, ou Benedict ou Fehling, um dos dois, né, geralmente é Benedict, para poder o quê? Determinar a presença de glicose em urina, em sangue, essas coisas. Beleza? Qual a diferença de Fehling para Benedict? Só um. Usa sulfato de cobre nos dois. E em um usa-se citrato de sódio. E no outro usa tartarato duplo de sódio e potássio. O que muda é isso. O meio é básico do mesmo jeito. Beleza? Só a mudança entre eles é isso. E como última, aqui a gente já sabe que a redução, né, dos aldeídos das cetonas pode acontecer para formar um álcool primário, no caso dos aldeídos, e um álcool secundário, se for o caso da cetona. Então é bem simples isso aí para a gente entender. Já até falou um pouquinho sobre isso. E a tautomeria, que é outra reação também com aldeído de cetona, que é a formação de enóis. Você vai o que? Acidificar e eles vão se converter um no outro. Aldeído em enol ou cetona em enol. E aqui a gente encerra todas as reações com aldeídos e cetonas. Beleza? Então, encerramos o conteúdo de aldeído e cetonas até tautomeria. Qual é a ideia agora? Fazer exercícios e pegar as questões do livro, principalmente o de David Klein, que é muito bom o livro, Química Orgânica 1 e 2. Lá, acho que vai estar no 2, né, se não me engano, aldeído de cetonas está no Química Orgânica volume 2. E lá a gente vai responder todas as questões relacionadas a esse conteúdo. Então, beleza? E até a próxima.